O Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes. Mesmo assim, há cerca de 40 mil pessoas na fila de espera para a doação de órgãos. Bom, e para falar sobre a importância da doação, nós recebemos hoje o Dr. Paulo Pego Fernandes, que é presidente da ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Doutor, realmente é isso aí, 40 mil pessoas na fila de espera. Por que essa fila ainda é tão grande? Na verdade, 40 mil pessoas para uma população de 205, 207 milhões de pessoas não é tão grande. Na prática, o que importa mais é como essa fila tem andado. Quer dizer, entraram 40 mil pessoas, quantos que nós conseguimos atender por ano? Um outro lado é que, além dessas 40 mil pessoas que estão na fila, certamente tem outro tanto que está sendo avaliado, que pode ser incluído na lista, e tem uma outra parte da população que precisaria de ter acesso a diagnóstico e a tratamento, provavelmente isso aumentaria ainda mais a fila. Mas, de qualquer forma, voltando à questão do transplante propriamente dito, nós temos feito bastante transplante, mas na medida que o diagnóstico melhora, na medida que o acesso melhora, a demanda se mantém, é um fluxo contínuo praticamente, né? Porque nós atendemos pessoas que saem da lista, mas ao mesmo tempo estão entrando outras pessoas na lista e com isso esse número acaba se mantendo. A doação de órgãos ela vem aumentando no Brasil, né, doutor? O estado de São Paulo, só para a gente citar um exemplo, responde aí atualmente por cerca da metade dos transplantes realizados em todo o país, né? Em 2017, houve aí um aumento de 22% no número de doadores em relação a 2016. A que se deve esse aumento? E qual que é o principal gargalo, o principal empecilho para que essa fila ande mais rápido? Veja, a doação aumentou, mas ainda nós precisamos melhorar mais a doação, sobre vários pontos de vista. Hoje, nós temos uma recusa familiar em torno de 40%, 45% de recusa. Então, é uma recusa ainda muito alta. Então, na medida que nós conversemos mais sobre transplante, na medida que as pessoas entendam um pouco melhor o diagnóstico de morte encefálica, na medida que as pessoas conversem um pouco com esse assunto com a sua família, provavelmente essa taxa de recusa vai diminuir. Porque o que acontece? Pela legislação brasileira, hoje, quem se manifesta se doa ou não é o familiar. Então, não adianta que eu tenha deixado expresso que eu queira doar ou não queira doar. Isso sempre foi assim, doutor? Não, a legislação, veja, cada país tem uma legislação, então cada país é uma legislação diferente, e no Brasil já mudou isso muitas vezes. Nesta última mudança, que já faz vários anos, o que aconteceu? Tem uma parte que diz o seguinte na lei, a família se manifesta se concorda ou não com a doação, e terá uma outra parte da lei que será normatizada, mas está aguardando a normatização, que é que você poderia ter uma segunda via. Então, uma via é a família doa e a outra via é você pode se manifestar em vida, deixa isso registrado de alguma forma, e esta forma não ficou normatizada pela lei, para que você também possa manifestar em vida a sua doação. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o Dr. Paulo continua com a gente aqui no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e a gente continua conversando com o Dr. Paulo Pego Fernandes, presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Doutor, então, como a gente conversava aqui no bloco anterior, é muito importante um trabalho de conscientização que se fale sobre esse assunto aqui no Brasil? Certamente sim. Primeiro, para as pessoas entenderem melhor o processo de transplante. Acho que assim, veja, na medida que vai sendo feito mais transplantes, acaba tendo várias pessoas que têm um familiar, um amigo, um vizinho, que fez um transplante, que recebeu um transplante. Então, isso em si acaba sendo um divulgador. Mas, na medida que a gente discuta mais essa questão, as pessoas, primeiro, vão entender um pouco melhor o processo, vão entender um pouco melhor que tem 40 mil pessoas aguardando, ou para enxergar, ou para ter um coração que volte a funcionar adequadamente, ou um pulmão, ou um rim, ou um fígado. Então, vão lembrar que existe essas pessoas e, ao mesmo tempo, entender o diagnóstico de morte cerebral, que no Brasil, a legislação brasileira é muito conservadora nesse sentido. A logística de todo esse procedimento, que é complexa, é bem feita aqui no Brasil, né, doutor? A gente, olha, tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, que tem o maior programa público de transporte do mundo, no qual cerca de 87% dos transplantes de órgãos são feitos com recursos públicos. Quer dizer, essa questão operacional não é tanto um problema, né? Não, não é. Veja, o Sistema Único de Saúde, eu até escrevi um editorial recentemente dizendo que
é motivo de orgulho e de preocupação. Veja, é orgulho porque em nenhum lugar do mundo, mesmo países muito mais ricos que o nosso, nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, se você precisa de um transplante e você não tem quem financie esse transplante, seja você mesmo, seja um seguro, seja alguém que financie, você não entra na lista. Então, no país mais rico do mundo. Então, o fato de ter 95%, na verdade, dos transplantes no Brasil são feitos pelo Sistema Único de Saúde. É um motivo de orgulho. E, e a distribuição de órgãos não é feita por questão social. É feita por questão de prioridade médica, que também é outro motivo de orgulho. E é motivo de preocupação. Por que motivo de preocupação? Porque nós precisamos de um financiamento mantido. Então, na crise que o Estado brasileiro está hoje, os financiamentos de muitas coisas estão sendo afetadas, inclusive do próprio transplante. Há 10 anos não existe um reajuste. Se continua desta forma, isso pode, a médio prazo, comprometer um programa de transplantes, que é uma política de Estado e não uma política de governo. Mas, independentemente de ser uma política de Estado, depende de um financiamento adequado como tudo. Então, nós precisamos estar muito atentos a essa questão. E a outra questão, a Agência Nacional de Saúde precisa ter um olhar melhor para essa questão de transplantes, porque boa parte dos segurados, quando necessitam de um transplante, não tem direito a ele pelo seu plano de saúde, o que não é justo. Então, se a pessoa precisa de um transplante de coração, de pulmão ou de fígado, muitas vezes o plano de saúde não cobre e a pessoa tem que recorrer ao Sistema Único de Saúde. Então, acho que essas duas vertentes são vertentes muito importantes para a longevidade dos programas, para a manutenção desses programas saudáveis. Ter um adequado financiamento para o Sistema Único de Saúde e a Agência Nacional de Saúde, a ANS, normatizar que os planos de saúde, se a pessoa precisa de um transplante, ele tem que ter cobertura. Tá certo, doutor. Queria agradecer muito a sua participação, doutor Paulo Pego Fernandes, que é presidente da ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, conversando aqui com a gente hoje. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, eu que agradeço.